identifica o caso. E agora a mãe do menino espera que o filho possa logo ter alta médica. Tem uma bala alojada nele e eles estão avaliando para ver se vai poder tirar essa bala ou não. Aí não tem previsão de quando ele vai sair do hospital. Enquanto isso, meus outros filhos estão lá em casa. Não sei nem como é que eles estão. Pelo amor de Deus. Gente, o Bala Geral Espírito Santo de hoje fica por aqui. A você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Vai ficar agora com Fala Espírito Santo, com a Robertinha Salgueiro. Roberta, bom jornal. Beijo, meu amigo. Bom descanso para você e você de casa. Bora acompanhar a gente aqui no Fala Espírito Santo. Chega mais uma boa tarde para você. A gente já começa o programa com uma história triste e, olha, muito revoltante. De uma mulher de apenas 40 anos. Ela é acamada, porque ela não tem parte do movimento do corpo, né? Porque, infelizmente, ela já tinha sofrido um AVC. E o que aconteceu agora? Sofreu queimaduras graves. O marido é o suspeito, é o principal suspeito de colocar fogo no colchão onde ela estava. Olha que covardia, hein, gente? Segundo a polícia, os dois teriam tido uma briga no apartamento do casal. Aí os vizinhos viram a fumaça e, por sorte, uma viatura da polícia passava por perto e aí também parou para prestar socorro. Imagens feitas pelos moradores mostram a mulher sendo socorrida. Ela foi levada também por uma ambulância do SAMU para um hospital aqui da Grande Vitória com queimaduras graves, gente. O companheiro dela, que é o principal suspeito, fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. Vamos parar para pensar, meu Deus, que covardia. Essa mulher, ela não tinha condições de se defender. E quantas outras não passaram, não viveram essa mesma violência e, infelizmente, não sobrevivem, né? E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no Fala Espírito Santo. Eu te convido a participar com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Aline Hessel e também Camila Dias, que é advogada, vai participar aqui com a gente. Aline, o que essa mulher viveu, né? A gente vê aí... infelizmente, a gente não tem ainda notícias do atual estado de saúde dela, mas a gente sabe que ela sofreu queimaduras graves, ela continua internada, mas são marcas, né, que vão ficar eternamente na vida dela, marcas emocionais e marcas físicas também, né, que ninguém merece passar por isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é um nível, um grau de sofrimento até mesmo inimaginável. Né, já está numa condição, numa situação de vulnerabilidade, de dependência, e aquela pessoa com a qual ela dependia dos cuidados, dependia da própria vida, ser supostamente, né, está sendo ainda levantada essa suspeita de que possa ter causado esse mal maior a ela. Então, mesmo que haja aí uma recuperação dela, certamente vão ter marcas que vão além da questão física. Camila, como disse a Aline, né, uma pessoa que dependia dos cuidados de uma terceira pessoa, né, seja o companheiro, seja os filhos, ou então um cuidador. E aí, de repente, essa pessoa que ela dependia desse cuidado é apontado como principal suspeito. De que forma que isso pode pesar nesse processo, né? Porque era a pessoa que a gente imagina que era para estar cuidando com tanto amor e carinho e aí ser apontada como principal suspeito. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Nesse caso, são muitos agravantes, né? Vamos contar com essa possibilidade dele sendo, né, o suspeito ser de fato o criminoso aí. Ela estava numa situação onde ela não podia sequer responder por aquilo, se quer reagir. Então, isso já é um agravante, né? A situação em que ela se encontra fisicamente, enquanto deficiente. Também tem o fato de ser contra a mulher o crime. Então, foi uma tentativa de um feminicídio, né? Esperamos que não chegue a isso, mas as lesões foram graves, gravíssimas, né? Então, foi uma tentativa de homicídio, quem quer que tenha sido praticado contra uma pessoa deficiente, que não podia se defender. Com meios torpes ainda, né? Tacar fogo é uma das formas de crimes mais cruéis que existem. Então, assim, esperamos que seja realmente apurado e que a pessoa seja condenada a todos os agravantes possíveis que abrangem isso, porque, de fato, é assim como quando você tem um crime contra uma criança que não consegue reagir, é um deficiente, no caso dela, que ainda bem que os vizinhos, né, tomaram a providência a tempo. Agora, quando você disse, né, que era uma pessoa que não conseguia se defender, a gente para pensar, Aline, que para chegar a esse ponto, não é da noite para o dia, né? Essa mulher já devia estar suportando uma vida inimaginável.
ela já devia estar ouvindo coisas que ninguém merece, né? Ela já devia estar ali sem conseguir se defender, sem conseguir reagir. Imagina como é que é a vida dela. Mas, ao mesmo tempo, para chegar a esse ponto, né, isso que eu estou falando, para chegar até a esse nível de atear fogo numa pessoa que um dia, né, a gente imagina que ele olhou para ela, disse que amava e tal. Não é assim, né, da noite para o dia. Foi uma construção, toda essa violência ela é construída antes? Geralmente sim, né? Principalmente em relações que já são estabelecidas, né? Então que já estão, não é novidade ali, seja um casamento, seja uma relação de marido e mulher, de pai e filho, né? Então a violência em si, dessa forma, a violência doméstica, geralmente ela é escalada. Né? Então, ela começa geralmente com falas agressivas, com conteúdo agressivo, e isso vai elevando até o momento que pode chegar, sim, às vias de fato de uma ação física, né? Como provavelmente foi esse caso. Em um ato tão covarde, ainda mais se tratando de uma mulher que não conseguia se defender. Olha só, pela internet eu vou conversar agora com a Carla. A mãe dela, gente, ela foi assassinada pelo ex-marido. E também tem um detalhe nessa história, que a mãe dela era cadeirante e também não teve a chance de se defender. Carla, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Qual é o seu sentimento quando você ouve uma história parecida com a história da sua mãe? Mulheres que não tinham condições de se defender e, infelizmente, né, o final da sua mãe foi ainda mais trágico. Infelizmente, sabe? Essa justiça nossa é muito falha, sabe, Roberta? Eles aproveitam da fragilidade das pessoas, das mulheres, para fazer isso com elas. E a minha mãe, eu estive com minha mãe meia hora antes dela ser morta. Aí ela tinha me falado que ele estava agressivo com ela. Aí ele saiu. Eu fui em casa, voltei. Quando eu cheguei em casa, me ligaram falando o que tinha acontecido. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter uma lei mais branda para essas pessoas que fazem isso. Com as mulheres. Não só que é cadeirante, não. Gente, é um ser humano. Entendeu? Elas fazem de tudo para eles. Uma lei mais rígida, né? Uma lei menos branda, porque a gente vê que eles acabam sempre encontrando brechas, né? No caso, o principal suspeito, que é, né, o ex-companheiro da sua mãe, como é que era a relação deles? Roberto, ela, quando ela foi morar com ele, que meu pai mesmo faleceu, quando ela foi morar com ele, ela era boa, ela andava, ela tinha um restaurante. Então, aos poucos, ela foi se debilitando. E eu não fui percebendo aquilo. Aí teve um dia que ela falou que ele batia nela, mas batia nas costelas dela para não ninguém saber. E ela não falava para mim com medo de eu fazer alguma coisa com ele, sabe? Aí eu acho, assim, que a gente tem que ter alguém por nós. Porque um homem vai lá, mata uma mulher dessa. Aí vai lá, fica um mês, 2, 3, sai. Vai pra rua. Igual ele já tinha matado outra antes de ir pra cadeia, antes de matar minha mãe. E sua mãe sabia, Carla? Sua mãe sabia disso? Sabia. Sabia, mas ele que tinha pagado o tempo que foi feito. Entendeu? Minha mãe, eu acho que ela estava assim, fragilizada pela morte do meu pai, sabe? Sentindo a falta de alguém. Aí botou esse traste dentro de casa. É igual essa senhora, ela não morreu, graças a Deus, ela está aí. Mas e o sentimento dela, como é que vai ficar? Como que fica o sentimento de uma mulher dessa agora? Entendeu? São tantos traumas, né? Tanto emocional quanto físico, né? E aí, o caso que aconteceu com sua mãe foi dia 10 de agosto, né? Como é que tem sido a vida de vocês de 3 meses para cá? Como é que tá a vida, a sua filha também, né? Ela pergunta pela avó?
A minha filha, Roberta, foi a primeira que viu. Eu fui na casa dela, que a mulher ligou, aí eu fui lá. Aí que eu abri o portão, ela falou assim, mãe, minha avó caiu, eu vou ajudar minha avó a levantar. Quando ela entrou, que ela viu minha mãe caída naquela poça de sangue, ela saiu correndo. Depois disso, ela não conseguiu ir para a escola mais, que a escola que ela estuda é em frente à casa da minha mãe. Entendeu? Eu só tô ficando doente, eu fico mais no hospital do que em casa. Hoje mesmo eu cheguei do hospital, estava internada. Eu não tenho saúde, eu sinto falta da minha mãe. Entendeu? Era Ou seja, destrói uma família inteira, né? Destrói a pessoa. É por isso que eu falo, gente, vamos fazer uma lei para ser rígida com esses homens, entendeu? Para ajudar essas mulheres. Eu não... Sei lá, não sei o que eu faço mais, eu não tenho... Ele está preso. Nesse exato momento ainda não aconteceu o julgamento, mas ele permanece preso. Está preso. Está preso. Continua com a gente. Faz o seguinte, Carla, continua com a gente, que eu quero aproveitar a presença aqui da advogada, Camila Dias. Quero tirar essa dúvida com ela. Doutora, por que os homens acabam encontrando brechas na lei? O que explica, né, que eles estão presos, daqui a pouquinho estão soltos? Teve um dia que a gente noticiou de um cara que não foi um caso de feminicídio, foi um caso grave de agressão a uma mulher. Isso foi no domingo. Na quinta-feira eu vi um homem descendo do ônibus aqui no centro de Vitória. Eu levei um susto quando eu olhei para ele e falei, gente, mas esse homem foi preso no domingo? O que explica isso? Então, teria que saber o que foi apurado, né? Mas, falando desse caso aí específico, ele é um reincidente de um homicídio. Então, acredito, né, pela lei, que ele não vai sair, né? Então, assim, quanto a isso, né, como a participante aí comentou, né, há leis mais fortes, né, menos brandas. Não, ele cumpriu, pelo que eu entendi, do primeiro homicídio, né, e agora mais um, infelizmente, da mãe dela. Existem situações onde eles são soltos, né? Pode ter sido uma falsa denúncia, né? A gente não sabe. Às vezes a gente noticia, mas sem saber por trás o que houve, né? Do outro lado, às vezes pode ter sido o que não é exceção, tá? Isso daqui não é em nenhum momento defesa contra o agressor, mas pode muitas vezes ser uma legítima defesa, né? A gente não sabe, a gente só escuta às vezes falando que o homem chegou e agrediu, mas ele estava defendendo de algo que eu também não é o caso aqui, que está sendo abordado em nada. Mas eu estou citando algumas possibilidades. Você está trazendo para a gente curiosidades, porque na hora do julgamento, né, ou então o delegado está ali também, convertendo a prisão em flagrante, né, para preventiva, a gente não sabe quais são, né, o que pesa nessa decisão. Né? Mas é um momento muito importante, um momento muito crucial da gente parar para repensar, porque a gente está vendo aqui a mãe da Carla e a gente está vendo esse outro caso, né? São pessoas que estão pedindo, estão fazendo um apelo, que é preciso mudar as leis, que a gente precisa de leis mais firmes, mais rígidas, para que a gente não veja mais essas situações. É bom pontuar, Roberta, assim, infelizmente chegamos ao feminicídio no caso da mãe, né, da participante, mas como bem aqui a psicóloga também falou, o relacionamento violento, ele vai dando seus sinais até culminar, infelizmente, no ponto crucial que foi a morte. Mas ela citou, né, a mãe dela já havia sido agredida outras vezes, chegou a expressar isso, então não foi uma surpresa, infelizmente, a agressão, né, e a gente não conta com o pior, nunca a gente espera, né? Exatamente. Então, assim, ele deu todos os sinais, ele já era um homicida, ele agredia ela, então, assim, não foi uma surpresa. Infelizmente, esse homem, ele estava muito claro qual seria o que ele cometeria uma hora. Então, assim, não adianta a gente ter só lei. Lei a gente tem, mas e o antes? E o que a gente pode fazer para estar rompendo isso, que é o que a gente precisa abordar, né? Denúncia, não foi denunciado por ela, né? Infelizmente. Então, assim, agora é hora de esperar a justiça cumprir, mas sempre alertando, né? Que esses casos, para eles não se repetirem, a gente conseguir diminuir esses índices, nós dependemos de todo um contexto. Não basta ter uma lei. A lei vai estar esperando que isso aconteça, infelizmente, né? Ela está ali para isso, mas a gente poderia ter evitado de outras formas. E olha só, as mulheres que conseguem sobreviver a essa violência ficam com marcas emocionais, físicas também, como a gente já falou aqui agora. São muitas marcas e nunca mais
vão ter a vida de antes. É o caso da Thalita Berger, de 29 anos. Ela foi baleada pelo ex